Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha do 6º ano. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre água. Água, esse líquido que é tão importante para a vida. Vamos abordar hoje sobre água. Para começarmos, vamos falar um pouquinho da relação da água com a vida. A vida tem relação com a água? Muita relação. Por quê? Primeiramente, porque a água desempenha várias funções essenciais para a vida. Primeiro, a água, ela dissolve substâncias importantes para a célula. O que quer dizer dissolver? Imaginem, para vocês poderem entender, imagina um copo de água com açúcar. Nesse caso de água com açúcar, o açúcar é chamado soluto e a água é chamada solvente. O que o solvente faz? Ele dissolve o soluto. Então quer dizer que a água dissolve o açúcar. Isso acontece com várias outras misturas, não só de água com açúcar. A água dissolve várias substâncias, por isso que ela é chamada de solvente universal. Ou seja, ela dissolve a grande maioria das substâncias. E muitas dessas substâncias são importantíssimas para as células. Então, a água dissolve muitas dessas substâncias que a célula precisa. E isso é muito importante para que haja vida. O que mais ela faz? Ela também, a água consegue regular a temperatura do corpo. De que forma a água regula a temperatura do corpo? Pelo suor. Vocês já perceberam que em uma atividade física vocês suam muito? Isso quer dizer que você está perdendo água do seu corpo. Quando você perde água, no caso do suor, a temperatura do corpo também abaixa. Então, o corpo fica mais frio. É por isso que você sente calor no momento de uma atividade física. É uma forma da água regular a temperatura corporal do seu corpo. Isso não acontece com todos os seres vivos dessa forma, assim como com os seres humanos. No caso do cachorro, por exemplo, o cachorro não perde água na forma de suor quando ele faz um exercício físico. Ele perde calor através da língua. É por isso que o cachorro, quando faz exercício físico, ele abre a boca para perder calor e regular a temperatura corporal do corpo dele, diferente de nós que regulamos a nossa temperatura corporal através do suor. Então, você soa, o seu corpo fica mais gelado, você sente calor, então é uma forma da água regular a temperatura corporal do seu corpo. Pausa um pouquinho. Além disso, a água desempenha uma outra função essencial para a vida também. Que função é essa? Ela circula pelo corpo do ser vivo, levando substâncias. Então, ela circula pelo corpo todo do indivíduo, certo? E o que mais a água tem a ver? Simplesmente porque a água compõe muito da porcentagem do corpo de um ser vivo, certo? Todos os seres vivos, eles têm a mesma porcentagem de água na composição do seu corpo? Não! Então, a porcentagem de água depende, primeiramente, do tipo de ser vivo. No caso do ser humano, aproximadamente 70% do seu corpo é composto por água. Já no caso de um alface, que é outro ser vivo, 90% do corpo do alface é composto por água. Além disso, a idade também faz com que essa composição mude. No corpo, por exemplo, de um feto que ainda não nasceu, a porcentagem de água é muito maior do que no corpo de um idoso de 70, 80 anos. Então, o corpo de um idoso tem menos água que o corpo de uma criança, por exemplo. É por isso que muitas vezes a pele do idoso você nota
que ela muitas vezes é ressecada. Não na maioria das vezes acontece isso, mas nem sempre, tá? Há exceções. Mas você observa um ressecamento na pele justamente porque no corpo do idoso a porcentagem de água é menor. Além disso, nas células do nosso corpo, existe célula que tem mais água e célula que tem menos água na sua composição. Por exemplo, as células musculares, elas são mais ativas. Isso quer dizer que ela desempenha uma função mais ativa no corpo humano. Por quê? Porque ela precisa aumentar e diminuir de tamanho. Então ela tem mais água do que os ossos, por exemplo, porque os ossos não têm essa função ativa de aumentar e diminuir de tamanho. Então, isso também tem a ver com a composição de água. Quanto mais ativa a célula, mais água ela tem. Os seres vivos, ao redor dos anos, conforme for passando os anos, eles foram se adaptando para conseguir guardar menos água, para conseguir guardar mais água, para conseguir ter mais água à sua disposição. Por exemplo, um cacto vive em ambientes extremamente secos. Lá onde eles vivem, além de ser muito quente, demora muito tempo para chover. Então, esse cacto, além das células dele conseguir armazenar a água no seu interior, as folhas desses cactos, elas evoluíram e se transformaram em espinhos. Então, aquele monte de espinho que vocês veem nos cactos, nada mais é do que as folhas que evoluíram e se transformaram em espinhos. Por que se transformaram em espinhos? Para perder menos água para o ambiente. Por quê? Porque o cacto tem que perder o menos possível de água, justamente porque onde ele vive não tem água à disposição toda hora. Certo? Então, vocês conseguiram observar como que a água é importante? Dá uma pausa. Abram agora na página 5 da apostila de vocês. Na página 5, nós vamos falar da composição de água no planeta. Então, nós falamos agora da composição de água no corpo humano, da função que a água desempenha no corpo humano e de outros seres vivos. Agora nós vamos falar em respeito ao planeta. O planeta, ele também é composto por muita água. E 97% dessa água que está no planeta é salgada. Isso quer dizer que ela não é doce. Então, nós não podemos pegar essa água, por exemplo, e beber, tá? 3% da água toda que é disponível no planeta é doce. Onde se encontra esses 3%? Em rios, lagoas e também naquela parte de água congelada que fica no pico das montanhas. Então, nem toda a água doce está no estado líquido também. Ela pode estar congelada, tá? Abram agora na página 6. Na página 6, nós vamos falar um pouquinho sobre água subterrânea. Subterrânea quer dizer que está abaixo da terra. Essa água é chamada de aquífero. O que é um aquífero? Vamos imaginar quando chove. Quando chove, um pouco dessa água vai para rios, mares, oceanos, mas uma porcentagem dessa água se infiltra nas rochas e vai para a parte subterrânea, muito abaixo da terra. Então imagina vários e vários metros abaixo, muitos e muitos metros, infiltrando-se através de rochas. Esse processo, gente, é muito lento. A formação de um aquífero demora muitos e muitos e muitos anos, então não é do dia para a noite. Essa água vai se infiltrando e vai se acumulando na parte subterrânea, abaixo das rochas.
Essa água é extremamente pura. Por quê? Porque ela não é contaminada pela poluição atmosférica, não é contaminada pela poluição como acontece nos rios, nos mares. Então ali ela é extremamente pura. No entanto, para se formar um aquífero, demora muitos anos. E a porcentagem de aquífero também é limitada. Então isso quer dizer que se nós pegássemos toda a água que está no aquífero, até se formar outro aquífero demoraria muito e muito tempo, tá? Abram agora na página 7. Na página 7 tem exercícios para vocês fazerem. Então anotem aí, fazer os exercícios da página 7. Na página 8 tem um texto para vocês lerem. Anotem aí, ler texto da página 8. E na página 9 e 10 tem exercícios para vocês fazerem. Anotem aí, fazer exercícios da página 9 e 10. Vai. Bom, abram agora na página 11 da apostila de vocês. Na página 11, nós vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da água. O que quer dizer estado físico? A forma como a água é encontrada. A água, ela é encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A água no estado líquido, ela é encontrada em rios, lagoas, mares. A água em estado gasoso, ela é encontrada na atmosfera, junto com os gases da atmosfera. E a água em estado sólido, ela é encontrada no pico das montanhas, onde se forma gelo, tá? Então, esses são os estados físicos da água. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as transformações desse estado físico. Imaginem uma água no estado sólido. Um exemplo disso, o gelo. Imagina um cubo de gelo, tá? O cubo de gelo é a água em estado sólido. Imaginem esse cubo de gelo derretendo. Você deixa ele em cima ali da pia e esse cubo de gelo derrete e fica em estado líquido. Como que chama esse processo da água ir do estado sólido para o estado líquido? Se chama fusão. Então anotem aí, fusão, a passagem de água do estado sólido para o estado líquido. Gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês isso, tá? Agora imaginem água no estado líquido. Então, água que sai da torneira da casa de vocês. A mãe coloca essa água em uma panela e coloca no fogo. Vocês viram o vapor? Aquele vapor nada mais é do que a água passando do estado líquido na panela para o estado gasoso. Como se chama? Se chama ebulição. Esse processo, quando a mãe de vocês pega a água no estado líquido, coloca numa panela e coloca no fogo, esse processo se chama ebulição. Ele é rápido. Você pode perceber que rapidinho a água começa a ferver e começa a liberar o vapor. Então a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Se chama ebulição. Tem uma outra forma também da água passar do estado líquido para o gasoso, que não se chama ebulição. E essa forma acontece na natureza. Então imagina uma água que está no rio. Essa água lentamente ela evapora, ela sobe, se condensa e forma as nuvens. Esse processo ele é muito lento
Esse processo, então, da água líquida que está no rio, dela se transformar em vapor, dela ir para o estado gasoso, acontece de forma muito lenta e se chama evaporação. Então, vocês conseguem notar a diferença? As duas formas passam do estado líquido para o estado gasoso. No entanto, quando a mãe de vocês faz aquele processo de pôr a água no fogão para aquecer, esse processo é rápido. Na natureza, esse processo é lento. Então, essa é a grande diferença. Por isso que se chama ebulição. Quando a mãe de vocês faz esse processo de pôr a água para ferver e a água passa do estado líquido para o gasoso. Na natureza, aquele processo lento chama evaporação. Os dois processos transformam a água do estado líquido para o gasoso, mas tem essa diferença. Um é rápido, o outro é lento, certo? E quando a água, imaginem a água, vamos imaginar um vidro. Imaginem agora vocês, quando tomam banho, o box. Aquela água do chuveiro solta vapor. Aquele vaporzinho, ele embaça o box do banheiro. Então você percebe que o box do banheiro, quando você toma um banho quente, ele fica todo embaçado. E de repente, você vê gotículas de água. Esse processo acontece por quê? Porque o vapor de água, quando ele encosta no box que está gelado, a água do vapor passa do estado de vapor para o estado líquido. Esse processo da água passar de vapor para líquido chama condensação. Então, quando você está no banheiro, aquele vapor daquela água quente encosta no box gelado e libera gotículas, nada mais é do que o vapor se transformando em água no estado líquido. Se chama condensação, tá? Agora imaginem a mãe de vocês colocando água na forminha de gelo e coloca essa água da forminha de gelo no congelador. A água se transforma em cubos de gelo. Esse processo se chama solidificação, tá bom? Uma outra coisa que eu quero passar para vocês também. Uma outra coisa que vocês também precisam saber sobre a água é a densidade. O que é densidade da água, gente? Imagina um recipiente com água. Daí você coloca objetos lá dentro. Não tem objetos que afundam e objetos que flutuam nessa água? Isso é uma relação da densidade da água. A densidade da água nada mais é do que uma relação da massa dessa água com o volume. A massa dessa água dividida pelo volume dá a densidade. É como se fosse, para vocês entenderem de uma forma bem leiga, o peso da água, tá? Essa não é a explicação mais cabível, mas para vocês entenderem um pouquinho, relacionem como se fosse o peso da água. A massa dividida pelo volume dá a densidade dessa água. Vocês acham que qual água é mais densa? A água em estado líquido ou a água em estado sólido, que é cubos de gelo? Muita gente diria, se eu perguntasse isso, que a água em estado sólido, com certeza, é mais pesada, é mais densa que a água em estado líquido. Pois no caso da água, isso é o contrário. A água em estado líquido, ela é muito mais densa, muito mais pesada que a água em estado sólido de gelo, tá? Agora abram na página 12.
Na página 12 tem um desafio para vocês. Eu quero que vocês resolvam o desafio também, tá? Então anotem aí, resolver desafio da página 12. Agora abram na página 14. A página 14 fala um pouquinho para vocês sobre o ciclo da água. Então, como que essa água ela se relaciona na natureza? Tudo começa com a chuva. Imaginem uma chuva. A água da chuva, ela cai no solo. Uma parte dessa água, a maioria dessa água, ela vai para rios, lagos e mares. Mas uma porcentagem se infiltra nas rochas e vai lá para os aquíferos, para aquela reserva subterrânea. Certo? Então uma porcentagem dessa água se infiltra e vai na formação de aquíferos, que demora muito tempo, uma formação lenta. Grande parte dessa água vão para rios, lagos e mares. Imagina agora no rio. Essa água no rio, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor, de forma muito lenta. Então imagina essa água evaporando. Então acontece a evaporação nesse caso. Essa água no estado de vapor sobe para a atmosfera. Sobe lá para cima. Quando ela sobe, ela se condensa e forma as nuvens. Então ela forma nuvens, tá? E essas nuvens, quando se carregam de água, ficam pesadas, elas liberam a chuva e retornam todo esse processo, tá? Um outro detalhe também que eu preciso passar para vocês é quando a água passa do estado de vapor direto para o estado sólido, ou do estado sólido direto para o estado de vapor. Algumas substâncias fazem isso de passar do estado de vapor direto para o estado sólido, ou do estado sólido para o estado de vapor. No caso da água, primeiro ela passa do sólido para o líquido, depois para o gasoso. Mas esse processo direto de vapor para sólido, de sólido para vapor, é chamado sublimação, tá? Agora abram na página 15. Na página 15 tem exercícios para vocês fazerem. Então anotem aí, fazer exercícios da página 15. Gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido ao vídeo. Espero que todos tenham gostado, tá? Aproveitem esses dias para ficar com os familiares de vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijão!